Os 30 métodos de torturas e execuções mais cruéis e terríveis da história. Uma das mais conhecidas técnicas de tortura é a do empalamento. Durante a Idade Média, inimigos tinham seus corpos atravessados por enormes estacas. Normalmente, o processo começava pelo ânus, vagina ou umbigo e seguia até a boca. E o mais assustador, a vítima poderia levar até 3 dias para morrer. Uma das figuras históricas que levaram essa tortura longe demais foi Vlad III, também conhecido como Vlad o Empalador. Estima-se que ele tenha empalado mais de 20.000 pessoas, e é ele quem Bram Stoker se inspirou para escrever seu romance Drácula. Também conhecido como garfo medieval, esse utensílio era caracterizado por possuir 2 extremidades opostas, bastante afiadas, que eram presas ao pescoço e que faziam com que o torturado não pudesse abaixar a cabeça. Caso contrário, o garfo perfuraria o peito e a garganta. Devido ao cansaço de sustentar o objeto por horas, as vítimas cediam o peso da cabeça, e o garfo dos hereges perfurava o corpo eventualmente. O instrumento foi utilizado principalmente na Idade Média, na Inquisição Espanhola. Esse tipo de instrumento consistia em um teste de resistência, em que o indivíduo era obrigado a ficar com uma coleira repleta de pontas afiadas apontadas para o pescoço. Desse modo, a pessoa não poderia dormir ou comer, talvez nem mexer a cabeça para os lados. Como no garfo dos hereges, as vítimas sucumbiam depois de ficarem cansadas, fazendo com que pontas perfurassem os seus pescoços e as matassem. Esse equipamento cruel, em formato de pirâmide, pode ser considerado um tipo de empalamento. As vítimas eram obrigadas a sentar nesses assentos triangulares feitos de ferro, aprisionadas por correntes que também as sustentavam sobre o instrumento. Normalmente, as torturas eram exibidas publicamente e com as vítimas sem quaisquer roupas para aumentar o grau de humilhação do torturado. Também conhecida como a Dama de Ferro, esse armário era composto por uma porta dianteira articulada e o interior cheio de estacas, de modo que atravessassem qualquer ser humano que tentasse se mexer ali, enquanto estivesse preso. Quando a vítima era aprisionada dentro da donzela de ferro, somente pequenos buracos permitiam a respiração e a comunicação, para que os interrogadores realizassem perguntas. Trata-se de um instrumento de tortura essencialmente medieval e muito cruel. As vítimas eram aprisionadas em verdadeiras gaiolas, de modo que ficassem suspensas para que as outras pessoas vissem o seu sofrimento. Uma vez aprisionadas, nunca mais eram soltas, morrendo de fome e devido à exposição ao tempo. Por fim, os corvos se alimentavam dos restos mortais, enquanto os corpos permaneciam em exposição pública. Esse instrumento possuía inúmeras variações, porém, era utilizado principalmente para esmagar lentamente os dedos das mãos e dos pés, quando os interrogadores desejavam obter informações das vítimas. Existe uma variação que também pode esmagar as cabeças das vítimas de modo devagar, além de outros instrumentos adaptados para os joelhos e cotovelos. O objetivo desse equipamento era deslocar todas as juntas do corpo das vítimas, sendo considerado uma das formas mais cruéis de tortura da Idade Medieval. Quando a vítima era colocada deitada sobre o esticador, todos os seus membros seriam deslocados lentamente pelas extremidades da estrutura. Em alguns casos, os membros eram arrancados das vítimas. Esse aparato brutal foi utilizado na Europa até o século XVIII, caracterizado por ser uma cadeira repleta de espinhos pontudos e afiados de ferro. As cadeiras possuíam entre 500 a 1.500 pontas, com tiras de couro apertadas que mantinham as vítimas presas. Como eram de ferro, elementos de aquecimento também poderiam ser colocados embaixo das cadeiras, ocasionando mais um tipo de tortura. Um método doloroso de castigo e execução. O serrote foi considerado como um dos mais sangrentos da Idade Média. O castigo consistia em amarrar a vítima de cabeça para baixo, em 2 postes de madeira. Logo depois, o indivíduo tinha o corpo serrado ao meio, com uma grande serra, que começava a dividir o corpo a partir das partes genitais. O objetivo deste método de castigo é deixar a vítima de cabeça para baixo para que o cérebro continue sendo irrigado de sangue e o condenado permaneça em consciência plena,
aumentando mais ainda a dor do castigo. O método de castigo do garrote era muito utilizado na Espanha e em suas colônias, além da Itália no período da Idade Média e no início da Idade Moderna. O garrote é uma cadeira onde se tem um poste logo atrás, que funciona como um encosto. Há uma correia presa a uma grande alavanca, que quando é girada, estrangula a vítima pelo pescoço até a morte. O escafismo é considerado um método horrível de castigo. A pessoa tinha que ingerir obrigatoriamente uma substância para que ficasse com diarreia. Em seguida, o corpo era untado com mel e jogado em um bote de madeira, ficando pés, mãos e cabeça expostos. A intenção era atrair insetos para que devorassem a vítima ainda viva. Enquanto passavam os dias, a pessoa era alimentada mais ainda com substâncias para que tivesse mais diarreia. Aos poucos, o método fazia com que a carne apodrecesse vagarosamente, levando uma morte lenta e dolorosa. O touro de bronze, também conhecido como touro de Falaris, foi uma das mais cruéis máquinas de tortura e execução que o homem já desenvolveu, cujo o invento é atribuído ao tirano Falaris. O aparelho era uma esfinge de bronze oca, na forma de um touro, com duas aberturas, no dorso e na parte frontal localizada na boca. No interior, havia um canal desenvolvido semelhante à válvula móvel de um trompete, que ligava a boca ao interior do touro. Após colocado a vítima, a entrada da esfinge era fechada e posta sobre uma fogueira. À medida que a temperatura aumentava no interior do touro, o ar ficava escasso, e o executado procuraria meios para respirar, recorrendo ao orifício na extremidade do canal. Os gritos exaustivos do executado saíam pela boca do touro, fazendo parecer que a esfinge estava viva. O burro espanhol é um instrumento de tortura muito usado na antiguidade, principalmente na Idade Medieval. O dispositivo é um cavalete de madeira em que a barra superior é num formato triangular. Nesta condição, esta barra possui uma resta pontiaguda em toda a sua extensão. A vítima, nua, era colocada sentada no cavalete, com as pernas entreabertas e suas mãos amarradas, para que não esboçasse qualquer tentativa de fuga ou alívio da pressão. Sentada, suas genitálias ficavam em contato direto com a barra superior, ao mesmo tempo que, em seus tornozelos, eram amarrados pesos. Deste modo, com os pesos fazendo grande pressão para baixo, a vítima sofria ferimentos mortais, com hemorragia na região pélvica, sofrendo por dias até sua morte. Esse método de castigo é bem curioso. O método águia de sangue era muito utilizado na Europa nórdica e consistia em fazer 2 grandes cortes ao lado da coluna vertebral, nas costas da vítima. Depois do corte, eles puxavam as costelas para fora e faziam com que se parecesse com asas. Para piorar, eles puxavam o pulmão para fora e jogavam sal nas feridas. O castigo era doloroso e fazia com que a vítima sofresse por horas. Os nórdicos eram famosos por castigos extremamente dolorosos. Esse método foi muito utilizado na China e é conhecido como Ling Chi, ou morte por 1000 cortes. Esse método aterrorizou muitas pessoas e consistia em amarrar a vítima em um poste de madeira, cortar um pedaço de sua carne e os olhos eram vazados para aumentar a dor. No final, ele tinha seu corpo esquartejado com 1000 cortes de forma dolorosa e humilhante. Esse método foi considerado um dos piores já empregados durante a Idade Média. Eles deitavam sobre uma roda e o carrasco golpeava os membros da vítima até quebrar os ossos. O objetivo era quanto mais partes atingir sem mostrar sangue, mais elogios eram atribuídos. Depois da tortura, o condenado tinha os membros enrolados nos aros da roda, ficando expostos durante dias. A ausência de sangramento tinha o objetivo de impedir que o condenado morresse de hemorragia. O corpo ficava exposto ao sol para ser consumido até os olhos. O conceito é bem simples, embora cruel. Um rato era colocado no abdômen da pessoa torturada e coberto com um balde ou gaiola de metal, não deixando nenhuma saída. O torturador começava a aquecer o balde até atingir uma temperatura que forçasse o rato a escapar. Neste caso, a única saída era fazer um buraco no estômago da pessoa e entrar em suas entranhas. A dor deveria ser indescritível, pois o rato continuaria fugindo do calor e, portanto, continuaria a cavar.
O esfolamento era considerado um método doloroso e temível a olho nu. O indivíduo era pego amarrado e deitado ao chão, tendo sua pele retirada aos poucos. Eles tinham muito cuidado para não rasgar a pele, pois o objetivo era colocar o material esfolado em local público, para que as pessoas pudessem ver. Era apenas uma panela bem grande, onde cabia uma pessoa, quase como uma banheira. O panelão era cheio de óleo frio, e o torturado era colocado lá dentro. Depois acendia uma fogueira por baixo do caldeirão, que ia aquecendo o óleo aos poucos, até chegar ao ponto de fervura. A ideia era obter a confissão do infeliz, que estava sendo torturado antes que ele morresse literalmente frito. Um método de castigo bastante utilizado pelos romanos. É uma forma de morte mais lenta, dolorosa e considerada bastante humilhante. Depois da crucificação de Jesus Cristo, o método tornou-se bastante popular em alguns lugares. Antes de ser crucificado, o condenado era espancado e tinha a obrigação de carregar a própria cruz até o local da execução. Em seguida, ele era colocado no topo da cruz, onde era amarrado ou pregado. A morte só ocorria por conta da asfixia que a posição parada causava, e além do fator da exposição ao sol e chuva. Esse método era muito utilizado e considerado comum na Europa. O condenado tinha as partes superiores e inferiores do corpo amarradas a 4 cavalos, alinhados em 4 direções diferentes. Um homem dava o sinal para eles correrem, e o condenado tinha seus membros arrancados pela força da corrida. E não bastava só arrancar os membros. Os cavaleiros saíam com os cavalos arrastando as partes decapitadas por quilômetros, para exibir à população como forma de exemplo caso eles não seguissem as leis impostas. Este era um castigo cruel. O castigo com pisadas de elefante foi empregado com frequência no Sudeste Asiático, em maior parte na Pérsia. O castigo consistia em deitar a pessoa no chão e fazer com que um elefante esmagasse ela com a pata. Como eles eram bem treinados, não chegavam a hesitar quando o dono dava o comando para que a pessoa fosse pisoteada. Muito usado pelo Tribunal de Inquisição e ficou historicamente famoso. A fogueira era utilizada como viés de humilhação, que ateava fogo no condenado em praça pública. As queimas eram realizadas em conjunto, onde eles usavam 3 ou 4 pessoas ao mesmo tempo. Os condenados eram obrigados a usar uma camisola molhada com enxofre para evitar a morte por inalação de fumaça. Esse modo garantia que a pessoa morresse queimada. Com a cabeça da vítima posicionada entre a tampa e a barra inferior, o parafuso do dispositivo era virado lentamente, comprimindo o crânio do torturado com força. Primeiro, os dentes eram destruídos, e em seguida, o osso da mandíbula se quebrava. Em estágios iniciais, o torturador poderia bater na estrutura de metal enquanto a cabeça da pessoa estivesse amarrada, fazendo com que os golpes ecoassem por todo o corpo de quem estava vulnerável. É uma versão do esmagador de peitos. Este objeto tem garras de metal compridas que são aquecidas antes de ser fixadas na mama de uma mulher. Como se o metal quente na carne macia não bastasse, o seio era então arrancado do peito violentamente. Esta era a pena por adultério ou aborto intencional. Outros usos da aranha espanhola eram tão desumanos quanto esse. As vítimas eram feridas pelas garras aquecidas em seus peitos, barrigas ou nádegas, e em seguida penduradas no teto. O próprio peso das vítimas faziam as feridas e a pele esticarem, e era quase impossível parar o sangramento. Esse brutal equipamento era utilizado para iniciar a punição de mulheres, mentirosos e homossexuais. O aparelho em formato de pera era inserido nas vaginas femininas, no ânus dos homossexuais e na boca dos blasfemadores. Para que as 4 folhas de metal se abrissem, bastava a vítima entortar um parafuso. A pera era capaz de arrancar a pele com sua expansão e mutilar os orifícios das pessoas que a recebiam. A vítima, consciente, era amarrada a uma mesa, onde era feita uma incisão no seu abdômen, larga o suficiente para caber a mão do torturador. Seu intestino delgado era então separado do fundo do estômago com um gancho e ligado a uma manivela. Lentamente, a manivela retirava de 3 a 6 metros de intestino, centímetro por centímetro.
Este dispositivo foi utilizado para coletar informações de criminosos, mas logo que o processo começava, ninguém sobrevivia à manivela. Pessoas morriam de uma combinação de dor extrema e perda de sangue. Essa é uma modalidade semelhante ao castigo do elefante. O esmagamento manual foi uma técnica que durou muito tempo na humanidade. O castigo era feito usando um monte de pesos que eram colocados sobre o corpo do condenado, debaixo de uma grande tábua. O esmagamento manual foi muito utilizado na América e na Europa, e era usado para tirar a confissão de uma vítima. Muitas pedras pesadas eram colocadas sobre o corpo do condenado, até ocorrer a morte por asfixia. Esse método de castigo é considerado uma das piores formas de execução. Além de enforcar, ele consiste em arrastar o cadáver e desmembrar suas partes. O país que mais utilizou esse modo de castigo e execução foi a Inglaterra. O condenado era arrastado a céu aberto pelas ruas até chegar ao local de sua execução, recebendo lixo e animais mortos jogados pelas pessoas. Assim que era enforcado, o carrasco pegava uma faca e ia abrindo o abdômen da vítima, puxando todos os seus órgãos para fora, e isso tudo enquanto ele ainda estava com vida.